Meus queridos alunos, então agora a dúvida do nosso querido aluno Marcos Antônio, tá? O Marcos Antônio disse o seguinte, galera, professor, explica por favor, você poderia nos ajudar a diferença e aplicabilidade dos diferentes tipos de resistores, tá bom? Vamos lá, seu Marcos Antônio, seu pedido é uma ordem, tá bom? Vamos lá? Olha só, então Marcos, é o seguinte... A gente tem diversos tipos de resistores no nosso fantástico mundo da eletroeletrônica, tá? Então a gente tem resistor de 3 faixas, resistor de 4 faixas, resistor de 5 faixas, resistor SMD, resistor da classe E12, E24, E48, E96, tem resistor que depende de luz, tem resistor que depende da temperatura, enfim, nós temos resistores que dependem de tensão, que são os nossos queridos varistores. Enfim, nós temos inúmeros tipos de resistência que a gente pode usar no nosso fantástico mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro, resistores de filme de carbono, tá? Os resistores de filme de carbono, meu querido Marcos Antônio, minha querida família Eletrônica Fácil. Esses aqui são os famosos resistores de filme de carbono, galera. Tá vendo, ó? Então são os resistores que basicamente ele tem o corpo dele, tá? O corpo lá de cerâmica, e ele tem um filme de carbono, né, que reveste o resistor, e aí entre um terminal e o outro, dependendo da dopagem, do material construtivo que é feito o resistor, isso vai determinar a sua resistência nominal e também a sua tolerância, tá? Então olha só que interessante, a maioria dos resistores de filme de carbono são usados em circuitos que vão ter tolerâncias aí de 20%, se for de 3 faixas, de 10% e 5% se forem de 4 faixas, tá? Tipicamente, quando a última faixa dele é a faixa dourada, vão ser resistores que vão ter tolerância de mais ou menos 5%, e aí esses resistores fazem parte da famosa classe E24. Se esses resistores forem basicamente da faixa prateada lá no final, você vai ter a resistência com uma tolerância de mais ou menos 10%, e eles são da classe E12, tá? Então você vai usar esses resistores aí, basicamente quando o seu circuito não requer uma alta precisão de 2%, 1%, quiçá 0,5%, tá bom? Então aqui, ó, tá uma foto bem bacana dele, tá? Para aqueles que ainda não conhecem sobre a estrutura dos resistores eletrônicos. Então olha lá, tubo cerâmico, revestimento de filme de carbono, beleza? Terminal do lado esquerdo e do lado direito, e aí, de acordo com a característica química do material que você colocou, isso vai determinar a sua resistência nominal e também tolerância. Os resistores de filme metálico são resistores... esqueci de falar, tá bom? Ó, os resistores de filme de carbono, eles são resistores que têm o aspecto construtivo dele com essa aparência beijinha, marrom bem clarinho, tá? E aí o que acontece? Esses resistores são tipicamente do material filme de carbono. O resistor de filme metálico são esses resistores que têm tipicamente o encapsulamento azul claro, tá? E aí, possuindo o encapsulamento azul claro, tá bom? Esses resistores eles vão participar da classe E48 e E96 de resistores, tá? Isso significa o quê? Que ele vai ter uma tolerância de mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, e aí em circuitos de instrumentação eletrônica, circuitos de medição de corrente, medição de tensão, medição de qualquer coisa, em sensoriamento, transdutores e etc., você deverá usar esse tipo de resistor, por quê? Porque ele vai prover uma precisão, uma medição, uma clareza muito maior para o microcontrolador que está recebendo o sinal da sua variação de corrente ou resistência, depende do tipo do transdutor, para que você possa ter uma qualidade, uma precisão muito maior na sua medição eletrônica. Então, em circuitos que você tem muita precisão naquilo que você está usando, você vai aplicar resistores da classe E48 e E96, sendo a E48 a classe dos resistores de 5 faixas de filme metálico, que vão ter basicamente essa tolerância de mais ou menos 2%, e as da classe E96, que é a última faixa, uma faixa marrom, que deve ter tolerância de mais ou menos 1%, tá? Ok? Além disso, né, meus queridos, nós temos resistores SMD, tá bom? Então, resistor SMD. E aí, os resistores SMD são resistores que vão trabalhar lá no estilo Surface Mounting Device,
soldados exatamente na superfície. Então, quando você precisa miniaturizar o seu circuito eletrônico na sua placa eletrônica, você pega e compra um resistorzinho bem pequenininho, que pode ser 1206, 0805, 0603, né? E aí, dependendo do código que define o tamanho do seu resistor, você vai trabalhar com uma placa muito menor ou maior, dependendo da sua necessidade, tá bom? E é claro que nos resistores anteriores é o código de cores que determina a resistência nominal do seu resistor. No SMD, o que determina basicamente é o número que está entre os seus terminais, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, ó, 104 quer dizer o que é isso aqui? Que ele vai ter um 0 e mais 4 zeros. Então, você tem 100 mil ohms, 100 kilo ohms, tá? Nesse caso aqui, ó, 102, então você tem um 0 e mais 2 zeros, então você tem 1000 ohms, resistor de 1K. Olha aqui, ó, 220, então esse resistor aqui, ó, 220. 220, então você tem 22 e nenhum zero a mais. Então, é um resistor de 22 ohms, tá? Esse resistor aqui, ó, 1 0 e 5, então você tem o quê? 1 0 e 5 zeros, você tem um resistor de 1 mega ohms, de 1 milhão de ohms. Esse aqui, ó, R075, então R075, você tem o R significa um ponto, então você tem aqui 0,075 ohms de resistência. Tá bom, pessoal? Beleza? E quando o resistor SMD, conforme vocês estão vendo aqui, ó, quando ele tem 3 dígitos, tipicamente, ele vai trabalhar numa tolerância de mais ou menos 5%, tá? Quando ele tiver 4 dígitos, aí você vai trabalhar com uma tolerância tipicamente mais ou menos 1%, tá? Mas você vai saber exatamente a tolerância dele consultando o datasheet do resistor que você está comprando junto ao seu fornecedor, ao fabricante, tá? Mas vamos lá, ó. Nesse caso aqui você tem 1 0 0, então você tem 100, 100 e aí, então os três primeiros são 3 dígitos e os outros, e outro número lá, o número 3 é o número de zeros, então 1 0 0, 100 e mais 3 zeros, então você tem um resistor de 100 mil ohms, um resistor de 100K, tipicamente mais ou menos 1%. E quando você compra o resistor SMD, meus queridos amigos, meus queridos alunos, ele vem numa fita, tá bom? E é nessa fita aqui que você tem que pegar a sua... É lógico que se for a máquina, né? A máquina pick and place, você pega esse cara aí, coloca na máquina e a máquina vai pegando componente por componente, ok? E colocando sobre a sua placa eletrônica para depois fazer soldagem ou por onda ou por forno de refusão, tá? Senão você vai ter que pegar um por um com a pinça e fazer a soldagem dele manualmente, tá? Então, além desse cara aqui, resistores SMD, nós temos o famoso LDR. O que é o LDR, né, meus queridos? É o resistor que depende de luz. Tá aqui, ó, nosso LDR. Então, é um resistor que quanto maior a luz, menor a resistência. Quanto menor a luz, maior a resistência. Tipicamente usado lá em fotocélulas, em circuitos que precisam monitorar uma certa quantidade de luz, natural para controlar depois um circuito PWM, uma determinada luz artificial, ou com circuito de controle de ângulo de disparo num dimmer, né? Enfim, então um resistor que depende de luz. Além desse cara aqui, nós temos os famosos varistores. O que são os famosos varistores? Inclusive tem uma videoaula muito top do canal. Os varistores são resistores que dependem de tensão, tá? Então, o que acontece? Quanto mais tensão, né, se ultrapassar a tensão nominal dele de trabalho, o varistor ele pega, ele entra em curto-circuito e desvia todo o excedente do surto elétrico para a terra, tá bom? E aí, tipicamente, o varistor trabalha com fusível, que daí quando detecta todo esse curto-circuito vai dar uma alta corrente, queima o fusível e protege a sua placa eletrônica, tá bom? Então, esses que são os famosos varistores e essa daqui é a simbologia dele que vocês estão vendo, tá? Além dos varistores, nós temos também o PTC e NTC, que são resistores que vão trabalhar com o coeficiente térmico positivo ou negativo, ou seja, o NTC ele trabalha com coeficiente negativo de temperatura, ou seja, quanto menos temperatura, mais resistência, tá? Do tipo fio, né? Então esses resistores aqui são resistores de alta potência, tá? Resistor do tipo fio, onde você tem um fio de níquel cromo, que é basicamente enrolado ali sobre um corpo de porcelana ou de cerâmica, tá bom? E esse fio de níquel cromo vai determinar a partir do seu comprimento, da sua seção, a resistência
desse resistor. Esses resistores aqui, que tem um tamanho bem grande, basicamente eles foram feitos e produzidos para suportar uma alta potência e uma alta temperatura nos circuitos eletrônicos, tá? Eles podem inclusive ser usados como resistores do tipo shunt ou resistências de aquecimento em circuitos eletrônicos também. Nós temos também resistores de porcelana, enfim, na verdade nós temos uma gama infinita de resistores, né, pessoal? Cada um com uma aplicabilidade no circuito eletrônico, tá bom? Para que a gente possa pegar e usar ele para funcionar de uma forma incrível e sensacional nos nossos circuitos eletrônicos, tá bom? Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido, pessoal, mais um pouquinho sobre essa explicação dos nossos queridos, amados e incríveis resistores eletrônicos, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, baixar o e-book gratuitamente do nosso curso de Eletrônica Fácil, clicando no link aqui da descrição do vídeo, cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? E entrar no nosso canal do Telegram de divulgação de conteúdos incríveis e sensacionais também, tá bom? Se quer deixar os seus comentários, o que você achou do vídeo, fala aí, isso é muito importante para que a gente possa ajudar cada vez mais e mais pessoas, inclusive vocês, no fantástico mundo da eletroeletrônica, tá bom? Hashtag Eletrônica Fácil, hashtag Tamo Junto. Vamos lá, fica com Deus e até mais!